Olá, agora eu vou é, abrir o exemplo da JDBC Spring sem injeção de dependência. Ele já está aqui nos meus arquivos recentes. A gente vai abrir aqui. Vou começar do zero. Para isso eu vou fechar todas as janelas. E aí a gente percebe que o projeto aqui, quando a gente vem para Java Projects, ele está carregando. Demora um pouco. Enquanto isso eu já vou mostrando aqui algumas definições do projeto, como aqui o Group ID, Artefato ID, é o nome do projeto. E aqui a gente percebe que temos como dependências o Logback Classic, que é a API de login que a gente vai utilizar. Temos o Spring JDBC Template, que é dado por esse Artifact ID aqui. Temos o driver do Postgres, o driver do SQLite, que não é muito usado em Java, mas a gente vai usar aqui. O Hikari Connection Pool e o Lombok, que é aquela API que diminui o código verboso, principalmente de getters e setters, de construtores, toString, no caso principalmente das nossas entidades, e também vai servir para os logs. A gente vai já perceber como. Que eu vou colocar aqui na classe, assim, vou abrir aqui os resources, onde estão as nossas configurações. Temos dois arquivos principais aqui, que é o config.properties. Ele diz respeito às configurações de banco. Aqui está comentado do Postgres, a URL, o usuário e senha do Postgres comentados, mas podemos eventualmente trocar, né, alternar do Postgres para o SQLite, que é essa configuração aqui. Resource diz respeito a onde está o ClassPath, e aqui no caso esse arquivo, porque lá no SQLite tudo fica em um único arquivo, que no caso aqui a gente criou esse arquivo contatos.db, que é onde já tem alguns dados já cadastrados. Eles estão aqui, ó. Então esse arquivo aqui tem o SQLite. E aí a gente vai então startar a aplicação dando um run. Percebam que temos aqui uma anotação slf4j, que é referente à API de login. Ele, por baixo ele vai usar o SL4j, é uma interface mais genérica, que por baixo vai usar o logback, que é a implementação mesmo de log que a gente vai usar, bem robusta e profissional. Várias aplicações profissionais utilizam essa biblioteca. E aqui a gente percebe que é possível, por exemplo, aqui em caso de erro, de exceção, a gente mostra o erro, a mensagem de erro ela vem aqui, olha, vai ser substituída por esses abre e fecha chaves. A gente pode inclusive ter vários pontos de abre e fecha chaves, que serão os vários parâmetros que são passados aqui. E o Ezinho vai ser o stack trace, que vai aparecer nos logs também, que é a causa do erro, né? Que é justamente esse objeto aqui, que é o objeto da exceção, o Ezinho. E também vai ser mostrado uma mensagem. Esse log aqui, principalmente a gente está usando para logar os erros, mas poderíamos estar mostrando algumas mensagens também, como a gente faz aqui nas configurações. Olha só, login info para dizer que está carregando as configurações, e quando elas forem carregadas, a gente avisa que foram carregadas e quais foram as propriedades carregadas. No caso de erro, a gente mostra a mensagem de erro e o stack trace. Então, também aqui, para podermos utilizar essa variável log, ela é introduzida pela anotação do @slf4j. Então, vamos lá. A gente vai executar a aplicação, dar um run. Caso ocorra isto aqui que vocês estão vendo, um erro, a gente vai só consultar
questão, que é o target, tá? Target é onde ficam todas as classes que são compiladas, geradas, elas vêm para cá. Então a gente abre aqui classes e verifica, a gente pode verificar aqui aqueles arquivos lá, tanto o arquivo de configuração como o de banco de dados, que é o arquivo lá contatos.db, não estão aqui. Isso, não sei exatamente por que acontece, mas a própria IDE deveria fazer essa cópia, tá, automaticamente. Então a gente pode aqui dar um refresh para ver se ele atualiza o projeto e coloca no target. Estamos aqui olhando a pasta target e a gente percebe que ainda não chegaram aqui os arquivos. Então, nesse caso, a gente apela, tem essa opção aqui, Rebuild All, a gente faz isso, dá um rebuild e vejam que apareceram aqui, ó, aqui na pasta target, em classes, apareceram os arquivos config properties e contatos.db. Isso significa que agora sim o projeto está pronto para ser executado, porque as configurações estão aqui. Infelizmente, quando a gente abre, automaticamente o VS Code já não copia para cá. Deveria, mas não copia. Então a gente força através aqui desse rebuild all, tá? Nesse caso, a gente já pode executar. Percebam que funciona direitinho. Tem vários logs aqui das ferramentas que a gente já está utilizando. E é os nossos logs, onde é que estão? Que a gente pediu, olha só, isso aqui é nosso. Ele diz a hora. A API de login, ela não informa só o que a gente escreveu, né? A gente escreveu carregando configurações, mas ela mostra mais coisas. Ela mostra a data e hora, ela mostra em que classe que fez aquilo e mostra a mensagem que a gente enviou. Diz que as configurações foram carregadas e quais foram as propriedades que foram carregadas, tá? Depois a gente tem os logs das APIs que a gente está utilizando, que também estão utilizando o SLF4j, até terminar aqui com o Hikari, tá? E aí a gente pode perceber que a aplicação está carregada, a gente pode exibir todos, eu errei aqui, pode exibir todos os dados. Nós temos 3 clientes já cadastrados naquela base lá do contatos.db, temos esses 3, e podemos aí fazer as outras operações, como por exemplo exibir por ID, vamos exibir, por exemplo, colocar um ID que não existe, nenhum cliente é encontrado. Se colocarmos para exibir por ID, colocarmos o ID 1, ele mostra o cliente 1. E daí por diante, podemos utilizar aí todas as outras operações e vão funcionar adequadamente. Vamos inserir aqui mais uma informação. Eu errei aqui. Vou cancelar. Ele continua, né, sem inserir. Vou inserir agora o dado do Pedro. CPF 4. Só para testar. E aí eu exibi todos. Temos aí o Pedro cadastrado. E podemos realizar as demais operações também. Eu vou sair, já está aqui testado. A gente poderia, por exemplo, substituir a implementação do Spring. Nós temos aqui de DAO 4 implementações. Temos, na verdade, 4 implementações. Temos ListDAO, que é usando... Olha que eu estou no class, né? No ponto class. Vou voltar aqui no Java Project. Já temos nosso projeto funcionando direitinho. Nós temos aqui o nosso DAO e temos 4 implementações que são ListDAO, que é armazenando tudo no ArrayList, as operações todas que estão aqui, né? As operações são estas que estão nessa interface: save, delete, find by CPF, find by nome, e essas operações são implementadas, né? Essa interface é implementada por cliente ListDAO. Temos cliente JDBC Down, JDBC puro aqui,
Eu fiz uma melhoria aqui, que a conexão é obtida a partir do Hikari, do data source do Hikari. Se a gente abrir Connection Factory, a gente tem um get data source, que é a partir das configurações que a gente obtém para o Hikari, e a partir do data source a gente dá um get connection. Ou seja, o get connection da nossa fábrica de conexões depende agora do Hikari. E isso vai ficar bem genérico, porque o Spring JDBC Template ele precisa de um data source, e a nossa implementação de JDBC só precisa de uma connection diretamente, que a gente obtém do data source. Então, a partir do data source, a gente obtém a conexão e fazemos todas as operações de JDBC puro. E temos o Spring JDBC Template, que é o que a gente acabou de utilizar agora, que é bem mais enxuta. A gente não tem que lidar muito com exceções. É bem mais elegante da gente estar utilizando. Aqui também, olha só, SL4J para log. E aí a gente aqui eventualmente pode estar aqui, ó, log debug, né? Se der um problema aqui por exemplo, você faz uma consulta e não vem objeto, a gente vai ter essa exceção de empty result, resultado vazio, e aí a gente só loga. Na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer a exceção, o cliente não vai ser preenchido, ele vai ficar nulo, e a gente retorna o objeto cliente nulo, para dizer que não conseguimos obter nada. Tá? Tranquilo. E agora a gente vai proceder à substituição aqui na classe principal do Spring. Vamos testar aqui as implementações que nós temos. Cliente list DAO. Vamos run. E aí a gente vai exibir todos. Não vai vir nada, porque é em memória que tá, né? Não tem ninguém cadastrado. A gente insere aqui o João. E agora tá o João aí cadastrado em memória. Ao sair e voltar, a gente perde tudo, tá? Temos a possibilidade de usar o cliente JDBC DAO. Pronto, então agora a gente vai olhar aqui nossa Connection Factory. No caso aqui, a gente, para obter get connection, a gente obtém a partir do get data source. A gente faz isso, ele verifica aqui se está nula, se tiver, ele instancia o Hikari, coloca as propriedades e traz, gera um data source para a gente poder obter a conexão. E aí, isso é obtido aqui, né, no data source get connection. Então, quando a gente vem para o principal e dá um run, a gente manda exibir todos e demora um pouquinho, tem aqui os dados todos. Inclusive o Pedro que a gente carregou agora há pouco. Olha só, esses dados, eles teoricamente estariam sendo gravados no contatos.db, já que a gente está usando o SQLite. Só que ele não está gravando na pasta aqui, fonte dos sources. Ele está gravando esses dados na pasta target, tá? Então é importante a gente perceber isto, que os dados estão salvos aqui no target, em classes, aqui ó, em contatos.db. Esse contatos.db aqui é diferente daquele que está no source, tá? E aí a aplicação em si está armazenando aqui. Então quando a gente precisa pegar os dados atualizados, é importante a gente ir lá no target e se quisermos deixar isso, porque o target não vai para o repositório, tá? Quando a gente precisa atualizar os dados do repositório, é importante a gente copiar os dados que estão no target para a nossa pasta, que fica no source, lá no resources, tá? É importante observar isto. Nós testamos todas as implementações, agora eu vou mudar de banco de dados. Para mudar de banco, o que a gente faz? Testamos já o SQLite, o Postgres,
vai ser testado da seguinte forma: a gente vem para cá, descomentamos isso e comentamos isto. Então agora a gente passa a usar esses dados aqui do Postgres. O que acontece, gente? Aqui nós temos um readme.md que ele tem as configurações, olha só. Para você criar o esquema relacional no Postgres, você cria um database contatos e esse código aqui para criar as tabelas, tá? E no SQLite é dessa forma aqui. A gente, se não tivéssemos uma tabela, teríamos que criar a tabela. A gente entra na pasta pelo terminal. A gente entra na pasta CRC Main Resources e a partir dali a gente escreve o comando SQLite. Não só isso, né? A gente bota SQLite e coloca o nome contatos.db, tá? Digitar SQLite contatos.db. Isso aqui vai criar o banco de dados e aí a gente executa o comando de criação da tabela clientes, tá? Isso aqui permite que a gente consiga gerenciar esse banco no SQLite. Vou fazer aqui, abrir aqui um terminal para a gente ver como funciona. Olha só, eu estou aqui na pasta principal, eu vou entrar em SRC e na pasta main e resources, que ele tem o contatos DB. Precisa a gente testar se o SQLite está instalado, que a gente vê que sim, né? Eu saio aqui. Quit. .quit. Pronto. SQLite. Aí eu vou colocar agora um outro banco. DSP persist underline módulo 2.db. E aí aqui a gente tem o SQLite, a gente copia esse comando aqui de SQL. Ok. Pronto, criou a tabela, olha só que interessante, criou aqui DSP M2DB. A tabela está criada dentro dele. Aqui a gente pode dar um ponto quit para sair de terminal. E a aplicação aqui, ela não está mais rodando, né? Olha só, do jeito que está aqui, teoricamente ele funcionaria. No entanto, se a gente for olhar lá no target, temos que ver se tal, já apareceu aqui. Agora ele está conseguindo gerenciar perfeitamente. E aí o que a gente faz para usar esse novo banco? A gente aqui teria que colocar, ao invés de contatos.db, teríamos que colocar o DSP underline M2, né? Eu vou, antes de usar o Postgres, eu vou rodar aqui o dado do SQLite a partir desse banco novo que a gente criou agora, né? Então a gente vem para o principal, eu vou usar a implementação aqui do Spring. Spring cliente Spring JDBC DAO. É a melhor que a gente tem atualmente, a mais sofisticada. A gente vai perceber que não tem nada no banco. O banco novo, né? O cliente encontrado, podemos inserir informações do João. Informação da Maria. E aí exibir todos. Tem aí João e Maria.
inseridos agora nesse banco aqui, DSPM2DB, tá? Vou sair. E aí, agora vamos trabalhar com o Postgres. A gente comenta aqui em cima, descomenta e comenta aqui embaixo. Vou simplesmente salvar aqui, principal, dar um run, a gente vai perceber que o banco agora já é outro. Já é o do Postgres, que está no ar, está funcionando, está rodando o banco. Temos aqui outros dados, estão percebendo? Inclusive aqui, né, meu nome e outros. E agora eu vou sair e criar um banco novo. Vamos aqui criar um banco novo do Postgres. Aqui, por exemplo, eu vou entrar via linha de comando usando o PSQL -h, que é o host. Vamos acessar localmente, localhost -usuário Postgres. A gente coloca a senha dele, eu errei. Entrei agora, criamos o database, create database ds persist módulo 2, M2, criou agora, criou o database, depois do ponto e vírgula, e agora a gente vai se conectar ao database DSPM2, estamos conectados, e aí a gente vai aqui executar do readme o comando de criação da tabela. Criamos o database e agora vamos criar a tabela. Criamos a tabela, ok, não tem nada, vazio. E aí o que a gente faz agora? Vamos alterar aqui as propriedades, não é mais contato o database, o nosso database agora se chama DSPM2, assim como está aqui embaixo, a gente criou para o SQLite, a gente está criando agora também para o Postgres, tá? E aí a gente vai agora executar, vamos iniciar nossa aplicação, e olha só, exibir todos, não achou nada, o banco está vazio. E aí a gente vai inserir aqui o João. Vamos inserir agora a Maria. Eu vou chamar Maria José para a gente distinguir um do outro. E agora ao exibir, temos aí o João e a Maria José neste novo banco criado agora há pouco. Então esta é a aplicação completinha do Spring sem injeção de dependência.